Imagine por um instante que, enquanto você assiste a este vídeo, existe uma cidade inteira escondida no fundo do oceano. Ruas, templos, estátuas gigantes, altares, casas, muralhas, tudo soterrado pelo mar. Talvez até histórias de povos que desapareceram sem deixar explicação. Povos que viveram, sonharam, construíram e simplesmente foram engolidos pela água. E o mais curioso, alguns desses lugares só foram descobertos recentemente, graças a mergulhadores, satélites e tecnologias modernas. Outros, porém, continuam sendo apenas rumores, sussurros que atravessam gerações. E antes de entrarmos no coração desse mistério, já aproveita e deixa o seu like e se inscreva no canal Mundo em Lista, porque isso ajuda o conteúdo a chegar para mais pessoas. Agora vamos juntos aprofundar esse enigma. Há séculos, a humanidade tenta entender por que algumas cidades desapareceram tão rapidamente. Por que existem estruturas tão antigas no fundo do oceano, mais velhas do que qualquer construção conhecida na superfície? E como é possível que civilizações inteiras tenham existido antes mesmo das que conhecemos nos livros de história? A verdade é que cada mergulho, cada fotografia tirada por drones subaquáticos e cada pedra encontrada muda um pouco mais nossa visão sobre o passado da Terra. A história geralmente nos mostra um caminho lógico, linear. Povos nascem, crescem, constroem, entram em guerra e se transformam. Mas quando olhamos para as cidades submersas, essa narrativa deixa de fazer sentido. Existem locais tão antigos e tão misteriosos que não se encaixam em nenhuma linha do tempo. É como se parte da história tivesse sido arrancada dos livros e escondida no fundo de um oceano, esperando pacientemente para ser descoberta. Talvez a mais famosa de todas seja aquela que praticamente inaugurou o fascínio mundial por civilizações desaparecidas. A lendária Atlântida, escrita em relatos antigos, era descrita como uma cidade extraordinária, avançada, próspera e brilhante. Uma cidade tão impressionante que até hoje desperta investigações, teorias e debates. Mas e se a Atlântida não for apenas mito? E se ela for apenas uma entre muitas civilizações perdidas abaixo da água? É aí que começamos a entender que o planeta guarda segredos profundos, literalmente, abaixo da superfície. Ruínas verdadeiras foram encontradas. Não desenhos, não histórias. Ruínas reais, tocáveis, filmadas e analisadas. E cada uma delas carrega perguntas que ainda não conseguimos responder. Uma dessas estruturas enigmáticas está no Japão, perto da ilha de Yonaguni. O lugar ficou conhecido como o Monumento Subaquático de Yonaguni. Imagine um conjunto gigantesco de blocos de pedra, plataformas, escadas perfeitamente alinhadas e ângulos retos, que parecem impossíveis para formações naturais. Durante anos, especialistas discutiram se aquilo foi realmente construído por humanos, ou se é apenas uma formação geológica incomum. Mas quando mergulhadores filmaram detalhes como pilares simétricos e corredores que lembram ruas, novas dúvidas surgiram. Se aquilo for uma cidade antiga, ela poderia ser mais velha que qualquer construção feita no Japão conhecido da superfície. Isso significa que existe uma parte da história humana que foi completamente apagada. E isso levanta uma nova questão. Quantas outras civilizações existiram antes das que conhecemos? Quantas foram destruídas por tsunamis, terremotos, mudanças climáticas e elevação dos mares? E quantas ainda estão esperando para serem descobertas? Outro lugar impressionante é a cidade submersa de Heraklion. No Egito, diferente de Yonaguni, Heraklion não é apenas uma hipótese. Ela foi encontrada com estátuas gigantes, templos, moedas, vasos, colunas e até fragmentos de embarcações. Tudo preservado graças à água. Cidades inteiras afundaram após terremotos e colapsos geológicos no passado. E Heraklion é um testemunho silencioso disso. Ao observar a cidade submersa, arqueólogos perceberam que ela foi um grande centro comercial. Navios de diferentes regiões traziam mercadorias e tradições. Era uma cidade viva, movimentada, cheia de vida. A pergunta é: como um lugar tão importante desapareceu sem que a história oficial registrasse muito sobre sua queda? Agora imagine uma civilização ainda mais antiga, possivelmente mais desenvolvida do que acreditamos existir naquela época. Na costa da Índia existe um local chamado Dwarka, que muitos acreditam ser a cidade lendária mencionada em textos antigos. Quando exploradores começaram a investigar o fundo do mar naquela região, encontraram paredes de pedra, estruturas retangulares, pequenas esculturas e até evidências de ruas planejadas. Isso sugere que havia um conhecimento avançado de arquitetura que não combina com a narrativa tradicional da antiguidade. Se isso realmente for o que muitos pensam, então Dwarka seria uma das cidades mais antigas do mundo. Talvez mais antiga que as primeiras grandes civilizações conhecidas. Mas por que afundou? Foi uma mudança brusca da água? Um evento climático extremo? Ou algo que simplesmente ainda não conseguimos explicar? E enquanto cada descoberta traz mais perguntas, também aumenta a sensação de que estamos apenas arranhando a superfície desses mistérios.
E falando em superfície, aproveita para deixar o seu comentário dizendo qual dessas cidades submersas mais te intriga até agora. Isso ajuda a entender o que vocês querem ver nos próximos vídeos e também fortalece o canal Mundo em Lista. Agora vamos ainda mais fundo, porque existem locais submersos que parecem completamente fora do nosso entendimento. Estruturas que não deveriam existir para a época, desenhos tão complexos que fazem arqueólogos repensarem tudo o que sabiam. E também há a teoria de que civilizações costeiras antigas foram destruídas por derretimento de geleiras e aumento dos oceanos ao final da última era glacial. Isso teria inundado milhares de quilômetros de terras habitáveis. Então imagine quantos povos, quantas culturas, quantas histórias foram levadas pelas águas. Ao longo do mundo, existem indícios de cidades submersas na Grécia, no Mar Mediterrâneo, na China, na América Central. Alguns lugares ainda estão sendo estudados, outros foram esquecidos, e alguns são tão profundos que ainda nem tivemos tecnologia para explorá-los completamente. E aqui fica uma questão que sempre deixa o público dividido. Será que todas essas cidades e estruturas são apenas obras de civilizações antigas que conhecemos? Pouco, ou estamos realmente falando de culturas muito mais avançadas do que acreditamos existir naquela época? Será que parte da tecnologia e conhecimento se perdeu com esses povos? O mistério não está apenas em como essas cidades foram construídas, mas no motivo pelo qual foram engolidas pelo oceano. E essa é a pergunta que deixa tudo ainda mais enigmático. Enquanto a humanidade tenta entender seu futuro, parece que parte do nosso passado está trancado debaixo de toneladas de água salgada. E talvez, quando novas tecnologias surgirem, consigamos finalmente desvendar o que realmente aconteceu. E antes de irmos para o final deste vídeo, quero te perguntar, se você pudesse mergulhar em apenas uma dessas cidades submersas para descobrir a verdade, qual escolheria? Comenta aqui embaixo. Sua opinião pode aparecer nos próximos vídeos. Agora, para encerrar, agradeço de verdade por você ter assistido até aqui. Isso significa muito para o canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, cheio de mistério, história e descobertas reais, se inscreva agora no canal Mundo em Lista. Isso ajuda demais o crescimento do canal e garante que você não perca os próximos mistérios que estamos preparando. Obrigado por assistir até o fim. Nos encontramos no próximo vídeo. Eat love.